Sejam todos muito bem-vindos à FLEND 2020. Eu sou a professora Selma Nardassi e a minha incumbência foi trazer um tema filosófico. Falar em filosofia é uma coisa que parece às vezes muito complicada, que nem todas as pessoas estudam filosofia, mas hoje nós queremos tratar de um tema e tornar esse tema filosófico fácil para todo mundo. Porque, na verdade, nós precisamos desse tema para poder entender o que estamos passando no mundo, no Brasil principalmente, tá? Então, o nosso tema qual é? O Estado e o estado de natureza. O que é isso, gente? O estado de natureza? Bom, o Estado nós sabemos o que significa. O que é o Estado, né? O Estado é o país. Os estados que foram formados no início da era moderna, os grandes, né, os estados modernos que se formaram, principalmente Portugal, que foi que colonizou o Brasil. Portugal foi o primeiro estado moderno a se formar, porque ele tinha toda uma característica. Ele tinha centralização política, ele tinha uma aproximação com o mar, tinha conhecimentos náuticos, então por isso Portugal ele pôde ser o primeiro estado a ser formado, tá? Mas isso não aconteceu com outros países. Outros países, para se formarem do ponto de vista de Estado, eles estavam assim com crises internas. E essas crises internas, obviamente, elas atrapalharam o surgimento do Estado moderno, tá? E entre esses países a gente vai falar um pouco da Inglaterra, porque Hobbes, ele vai trazer essa teoria, ele é um filósofo inglês, ele vai trazer essa teoria do Estado de natureza para ajudar a Inglaterra a fortalecer o seu Estado nacional, ok? Então preste atenção. O que estava acontecendo na Inglaterra naquela época? A Inglaterra estava passando por uma crise, brigas com a Espanha. A Espanha era católica, a Inglaterra também era, mas depois houve aquele momento de separação da religião, da reforma religiosa protestante. A Inglaterra se transformou em anglicana, ficou protestante, enquanto a Espanha ficou católica. Então, várias brigas em decorrência disso aí. O que aconteceu? Thomas Hobbes, na época de Luís VIII, ele escreveu um livro chamado O Leviatã. É interessante essa questão do livro Leviatã, porque o Leviatã, segundo as explicações dos navegantes, das lendas, o Leviatã era um monstro muito grande e que esse monstro tomava conta do mar, de pequenos animais, de animais menores. Contra quem? Contra animais maiores. Então o Leviatã era isso, era essa lenda que existia. E ele pegou essa visão lendária do Leviatã e tentou fazer esse livro. Mas, metaforicamente, o Leviatã representava o Estado. E os peixinhos, obviamente, representavam as pessoas, os grupos, as pessoas dali que o Estado deveria proteger. Então é uma metáfora, entende? O Leviatã é uma metáfora. Aí, nessa crise toda que estava acontecendo na Inglaterra, Hobbes, tentando fortalecer o poder do Estado, escreve esse livro e vai dar as explicações para a gente. Por que o Estado tem que ser fortalecido? Aí ele vai explicar. É claro que dentro da visão de Hobbes. Hobbes vai dizer que todos os homens nascem com uma lei natural. Aí eu botei até ali no quadro para a gente poder lembrar, que é chamada de justnaturalismo. Todo homem tem direito à liberdade. Como que a gente vai entender isso sem exemplo? Talvez Hobbes nem estivesse pensando nisso, mas nós, quando pensamos nesse homem que não tem lei, nesse homem que pode tudo, que tem toda a liberdade, a gente pensa nos povos primitivos, onde ali todos podiam tudo, não existia uma sociedade organizada, eram apenas grupos assim, cada um tinha um pouco mais de experiência do que o outro, um encontrou o fogo, o outro ainda está... Cada um estava num estágio diferente, tá? Então seria esse momento de justnaturalismo. O homem é considerado o lobo do próprio homem. O homem é considerado mal por natureza. Mas isso aí na visão de Hobbes naquela época, uma coisa fictícia, tá? Porque na verdade, essa moralidade toda só vai começar a acontecer quando existir uma sociedade civil organizada. Porque quem faz alguma coisa que hoje nós consideramos mal, pode não ter sido considerado mal numa época que não existia lei. Então a lei só pode ser considerada mal ou boa quando existe alguma coisa que a regulamente. Tá dando para entender? Então naquela época os homens viviam no estado de justnaturalismo, onde eles podiam fazer tudo,
a liberdade era total. Aí que acontecia uma coisa chamada conflitos, porque todos queriam a mesma coisa ao mesmo tempo. Como que a gente vai gerenciar isso? Um quer um pedaço de carne, acabaram de abater um animal, é meu, eu quero, é meu. O outro fala, não, também é meu. Então quem é que vai gerenciar esse conflito? Isso não parava de acontecer. É claro que se isso acontecesse por muito tempo, obviamente a gente nunca teria um desenvolvimento na sociedade. E hoje você não estaria aí sentado ouvindo essa pequena palavra. Por quê? Porque não existiria tecnologia, não existiria avanço nenhum. As pessoas não sairiam daquelas necessidades básicas de comer, beber, de matar um animal, não sairiam daquilo, tá? Então Hobbes entendeu, ele estava tentando explicar, através de Leviatã, que a formação do Estado seria muito importante para gerenciar o quê? Todas essas liberdades individuais, tá? Então nós já entendemos que nessa parte do justnaturalismo, o homem estava num estado de natureza. O que é estado de natureza? É o estado como ele veio ao mundo, com as suas necessidades básicas, não existe sociedade formada, não existe nada. Então ele está cumprindo apenas o quê? A sua vontade, através da sua liberdade, que não tem limites. Aí o que o Hobbes pensou? Bom, como que a gente vai conter essa liberdade de todo mundo? Como é que a gente vai fazer? Nós vamos criar um contrato para que essas liberdades individuais elas possam ser gerenciadas através de uma instituição. E essa instituição seria o Estado. Por isso que nós temos a formação do Estado Nacional. E devemos entender que muitas das vezes a ausência do Estado traz muitos problemas. Mas vamos falar depois disso. Esse contrato social também foi fictício. Não foram todas as pessoas que fizeram o contrato escrevendo a partir de agora eu passo minha liberdade para o Estado. Não, automaticamente as pessoas foram compreendendo que só uma instituição formada poderia gerenciar o medo que elas estavam vivendo. Porque é muito fácil ter liberdade. Eu tenho a liberdade de fazer tudo. Pô, mas tem um cara ali que é mais forte do que eu. Então a minha liberdade agora é menor do que a dele, né? Porque todo mundo pode tudo, então todos estavam sujeitos ao caos, ao medo. Então eu precisava de alguém para gerenciar o meu medo. E qual era o pagamento disso? É eu abrir mão da minha liberdade individual para que alguém administrasse a liberdade de todos. Então eu poderia dormir tranquilo. Eu saberia que teria alguém cuidando de tudo meu, tá? Bom, aí esse contrato aqui, ele vai criar o Estado, vai criar a sociedade civil, que a sociedade civil ela vai organizar o Estado, vai organizar a vida das pessoas através de quê? Através da lei, através dos regulamentos, através dos comportamentos. Aí sim a gente pode falar de questão moral, porque a questão moral ela vai se estabelecendo, o que é certo, o que é errado, o que se pode fazer, o que não pode. Estão entendendo aí? Bom, aí o que fez? O que me trouxe ao convite de falar a respeito do Estado e do Estado-natureza? Primeiro que eu acho a formação do Estado Nacional uma evolução. Tá? Todos os estados que nós já tivemos aí, claro que temos maus exemplos de estados hoje que são formados, mas que não têm a devida competência para administrar os cidadãos. Isso é uma questão, tá? Mas a criação do Estado foi uma evolução. E tirou o homem de quê? Tirou o homem do estado de natureza, da sua liberdade incontida, sua liberdade sem limites, correto? Então essa sociedade civil, que é o Estado, coloca todo mundo no mesmo patamar. De quê? De que todos teriam as suas liberdades com limite. Liberdade é uma liberdade vigiada, que ninguém pode fazer aquilo que esteja fora dos padrões que já foram estabelecidos, das regras e das leis, tá? Então, vamos imaginar aqui um exemplo. Vocês querem ver como é que a falta de Estado traz balbúrdia, traz desordem e leva uma sociedade ao caos? A polícia, por exemplo, que é um braço do Estado. Quando existe greve de policiais, o que acontece? Esse braço do Estado, que é um braço importante para tomar conta da ordem, de repente ele desaparece, então as pessoas começam a querer voltar ao estado de natureza. Tá, simbolicamente falando, vai voltar ao estado de natureza lá da época do início lá, da pré-história.
mas vai voltar a um estado de natureza interno. É por isso que muitas das vezes a gente vê quando tem a greve de policiais, nós vemos as pessoas entrando nas lojas, pessoas que não são ladrões, mas saem de lá com a televisão, né? Por quê? Porque não tem Estado, não tem quem vai me coibir de nada, então eu vou fazer o que eu tenho vontade de fazer. Entendem por que é importante a presença do Estado? No Brasil também temos um exemplo interessante, na época do voto de Cabresto, dos coronéis, essas cidadezinhas aí onde o Estado não estava presente. O que acontecia? Acontecia que pessoas abusavam da liberdade das outras. Então, esse exemplo não é um exemplo que está muito longe de nós. Não é como Hobbes está falando, né, naquela época, mas esse estado de natureza, muitas das vezes, ele está presente em várias ações que nós temos em vários países. Quando nós temos um Estado, por exemplo, que foi colocado lá para gerenciar os conflitos, um Estado forte, que vai proteger todo mundo, de repente esse próprio Estado comete delitos, esse próprio Estado é corrupto, esse próprio Estado não obedece à Constituição, sinto muito. Para mim, esse Estado está em estado de natureza. Quer dizer, o Estado que foi escolhido para proteger o cidadão, que foi escolhido para administrar as liberdades, esse Estado não está cumprindo com o que ele deveria. Então, existe uma preocupação em nós com relação a esse tema, que a gente tem que estar atento. Ah, mas como é que a gente vai fazer? Por exemplo, na época dos coronéis, o que se fazia? Falta o Ministério Público, por exemplo, para poder garantir o direito às pessoas mais simples. Então, existem vários braços que o Estado tem, e esses braços são a garantia de que o Estado precisa funcionar. Se o Estado não está funcionando cabalmente, quem é que vai cobrar do Estado? O Estado não é formado só por um poder, existem poderes que podem cobrar do Estado esse funcionamento cabal. E todo cidadão deve estar atento a isso. Aí você vai pensar, puxa vida, mas filosofia é isso? Filosofia é isso. E é por isso que muitas das vezes as pessoas não querem filosofia na escola, nem sociologia, porque faz pensar. E nós precisamos pensar. Nós não estamos naquela época de decorar as coisas, nós estamos na época de entender como esse mundo funciona, entende? Para nós sabermos os nossos direitos. Porque uma pessoa comum que não é um político, ele acha que não tem direito, ele já nasceu, estava tudo pronto. Ah, eu nasci, já existia telefone, já estava tudo à minha disposição. Só que tudo que existe hoje foi uma questão de evolução. O homem foi evoluindo, assim como o nascimento do Estado. Nós saímos lá da barbárie para a civilização. E muitos pagaram um preço muito alto para nós chegarmos a esse patamar de civilidade. Então, por isso que é importante a gente entender que, como cidadão, nós precisamos, muitas das vezes, coibir esse nosso estado de natureza. Estou falando agora do ponto de vista não filosófico, só, mas metafórico, tá? Para vocês poderem entender. Não estou querendo dizer que todo mundo está no estado de natureza. Mas, de vez em quando, dentro de nós, nasce um estado de natureza. Ah, não tem político, não tem ninguém. É igual na época da história do Brasil. Eu lembro que Dom Pedro II ainda era menor de idade e existia lá um grupo tomando conta do Brasil. Mas a falta da figura do monarca fazia com que várias crises eclodissem no Brasil. É o período regencial, regência trila, regência una. A falta do líder fazia com que as pessoas ficassem exacerbadas. Entendem isso? Como que o Estado ele é importante? Mas mais do que importante, ele precisa funcionar. É isso que nós queremos. Que o Estado funcione e que as pessoas tenham paz. Que as suas liberdades, quando apontarem para o estado de natureza, elas sejam coibidas, inibidas. E todos nós possamos pensar num mundo melhor para todos. O que adianta ter uma caça inteira para só eu comer? O que adianta juntar um monte de dinheiro se eu não vou ter nem como gastar isso? Você vai ter que ficar escondido em algum lugar que eu não vou poder gastar, senão a polícia vai atrás de mim? Entende isso? Então a gente precisa pensar numa sociedade melhor e mais justa
para a humanidade. Que tristeza nossa saber que nós estamos comendo, mas que tem alguém que está comendo. Uma tristeza, que eu tenho tudo, mas tem alguém que não tenha nada. Como que alguém pode ser feliz sabendo que tem tantas pessoas que não são felizes? Ora, nós só vamos conseguir ser felizes nesse mundo quando todos forem felizes ao mesmo tempo. Então eu quero agradecer. Eu sei que foi pequenininho, mas o tempo é muito curto. Eu gostaria de agradecer muito mesmo pelo convite. Eu espero que eu tenha atingido a expectativa. Eu sou uma professora, não sou uma filósofa, mas na escola pública a gente sempre tem essa oportunidade de dar aulas de filosofia e também aprendemos muito com isso. Eu espero que tenha contribuído para o conhecimento de alguém. Tá? Muito obrigada e aproveitem a FLIM. Muito obrigada.